Tudo começou como uma aposta idiota. Eu, Gabriel, e minha amiga de infância, Lívia, éramos conhecidos por aceitar desafios que ninguém mais tinha coragem de tentar. Naquela noite, o desafio era simples: atravessar o cemitério abandonado da cidade e sair pelo portão oposto antes da meia-noite. O cemitério de St. Mary's havia sido fechado há décadas. A história dizia que, durante um deslizamento de terra, parte das tumbas fora soterrada, e muitas famílias nunca recuperaram os restos mortais de seus entes queridos. Desde então, ninguém mais se atrevia a entrar lá. Mas para nós, era só mais um lugar velho e assustador, algo perfeito para provar que éramos destemidos. Você está com medo? Lívia provocou, segurando a lanterna com firmeza. Claro que não, respondi, tentando disfarçar o frio na espinha. Passamos pelo portão enferrujado, que rangeu de forma horrível quando o abrimos. A sensação de entrar ali era sufocante, como se o próprio ar fosse mais pesado. Lívia riu, tentando aliviar o clima. Olha só, tudo isso por uma aposta de quem vai pagar o jantar. O caminho estava tomado por folhas secas, e o som dos nossos passos ecoava de um jeito desconfortável. As lápides estavam inclinadas, algumas quebradas, e as árvores ao redor pareciam formar um túnel escuro e claustrofóbico. Vamos pelo caminho mais curto, eu sugeri, apontando para um atalho que passava por uma área ainda mais densa do cemitério. Lívia concordou, e seguimos em frente. Foi então que algo estranho aconteceu. Enquanto caminhávamos, percebemos que as lápides ao nosso redor começaram a aparecer, diferentes. Os nomes estavam borrados, como se alguém tivesse raspado as inscrições. Você viu isso? Perguntei, apontando para uma lápide. Que estranho, Lívia murmurou, passando a mão pelo mármore desgastado. Esquecidos. Era a única palavra que ainda era legível na pedra. Engoli em seco. O ar parecia ainda mais pesado agora, e a lanterna de Lívia começou a piscar. Deve ser a pilha, ela disse, mas sua voz não soava tão confiante. Continuamos andando, e o caminho parecia não ter fim. Eu sabia que o cemitério não era tão grande assim, mas quanto mais caminhávamos, mais parecia que estávamos nos afastando do portão de saída. Foi quando ouvimos o primeiro som. Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar à frente. Deve ser o vento, Lívia disse, mas não parecia acreditar nas próprias palavras. O murmúrio virou um sussurro, palavras indistintas que pareciam vir de todos os lados. Quem está aí? Gritei, tentando parecer mais bravo do que estava. Nenhuma resposta, mas as vozes continuavam, agora acompanhadas por um som de algo arranhando o chão. A lanterna apagou de vez, e ficamos na escuridão total. Lívia segurou meu braço com força, e senti suas unhas cravarem na minha pele. Gabriel, o que está acontecendo? Eu não sabia responder. Foi quando vimos a luz. Uma chama pálida e azulada surgiu à distância, flutuando acima de uma lápide. Achei que fosse uma vela, mas o jeito que se movia era antinatural, como se tivesse vida própria. Lívia e eu ficamos parados, observando enquanto a luz lentamente flutuava em nossa direção. A gente precisa sair daqui, eu disse, puxando Lívia. Mas, antes que pudéssemos correr, a luz se multiplicou. 2, 3, 5. Dezenas de chamas azuis começaram a surgir ao nosso redor, cercando-nos completamente. No meio das luzes começaram a aparecer figuras. Eram sombras humanas, escuras e indistintas, mas com olhos brilhantes que nos encaravam. Eles não falavam, mas as vozes continuavam ecoando, mais altas e desesperadas. Eles estão presos, Lívia sussurrou, como se soubesse algo que eu não sabia. O que você quer dizer? São os esquecidos, Gabriel. As pessoas que nunca foram encontradas. Eu queria dizer que ela estava louca, mas antes que pudesse responder, uma das figuras avançou em nossa direção. Eu gritei, puxando Lívia, e começamos a correr, mas o caminho parecia ter mudado. As lápides agora eram mais altas, como paredes, e as árvores formavam um labirinto impossível. As luzes e as sombras nos seguiam, cada vez mais perto. Foi quando tropecei. Caí com força, e Lívia parou para me ajudar, mas sua expressão mudou. Gabriel, atrás de você. Olhei para trás e vi uma das figuras parada a poucos centímetros de mim.
Seu rosto era uma mistura de escuridão e vazio, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade aterrorizante. Ela estendeu a mão, e por um momento senti como se estivesse sendo puxado para um lugar frio e sem fim. Lívia gritou e me puxou com toda a força, me arrancando daquela sensação horrível. Corremos sem olhar para trás até finalmente vermos o portão do cemitério. Quando saímos, caímos de joelhos no chão, ofegantes. As luzes e as sombras não nos seguiram, mas o som das vozes ainda ecoava em nossas cabeças. Nunca mais voltamos àquele lugar. Na semana seguinte, o cemitério foi interditado pela prefeitura para renovações. Não sei o que aconteceu depois, mas, às vezes, sonho com as luzes e os olhos brilhantes. E sempre acordo com a sensação de que alguém está me observando. Eu e Clara sempre buscamos aventuras diferentes para sair da rotina. Ela tinha essa energia contagiante que me fazia topar as ideias mais malucas. Então, quando ela sugeriu um piquenique noturno no cemitério da cidade, achei que fosse uma brincadeira. Vai ser divertido, Clara disse com aquele sorriso desafiador. Dizem que o lugar é assombrado, mas eu só acredito vendo. Eu ri, nervoso. Não era fã de histórias de fantasmas, mas o jeito que ela segurava minha mão me fazia querer impressioná-la. Pegamos uma lanterna, uma garrafa de vinho e alguns sanduíches. Era tarde, o céu estava nublado e o silêncio ao redor do cemitério era quase ensurdecedor. O portão de ferro rangia ao vento e as lápides antigas pareciam nos observar enquanto entrávamos. Escolhemos um local perto de um grande carvalho no centro do cemitério. Clara estendeu uma toalha e abriu o vinho, rindo como se estivesse em um parque qualquer. Relaxa, amor, é só um lugar. Não tem nada aqui além de pedras e histórias antigas. Eu forcei um sorriso, mas não conseguia relaxar. O vento parecia mais frio ali, e as sombras das árvores dançavam de um jeito estranho à luz da lanterna. Você sabia que algumas dessas lápides têm mais de 200 anos? Clara perguntou enquanto apontava para uma fileira de túmulos ao longe. Dá para imaginar quantos segredos estão enterrados aqui? Foi quando ouvimos o primeiro som. Um leve estalo, como se alguém estivesse pisando em folhas secas. Deve ser um animal, disse Clara, despreocupada, enquanto servia mais vinho. Mas eu sabia que algo estava errado. O som se repetiu, mais alto, vindo de trás de uma lápide próxima. Peguei a lanterna e apontei na direção, mas não havia nada. Tá vendo? Só a sua imaginação, ela disse, rindo. Tentando me acalmar, me sentei ao lado dela, mas não conseguia parar de olhar ao redor. Foi quando Clara sugeriu algo estranho. E se a gente procurasse o túmulo mais antigo? Dizem que é onde os espíritos mais velhos ficam. Clara, sério, não acho que isso seja uma boa ideia. Ah, qual é? Não seja medroso. É só uma brincadeira. Ela se levantou, pegando a lanterna, e começou a andar. Relutante, segui atrás dela. Andamos por vários minutos até encontrar uma lápide coberta de musgo, tão desgastada que mal dava para ler o nome. Clara limpou com a mão e conseguiu decifrar algo. Elizabeth Moore, 1802, 1824. Nossa, ela era jovem. Foi quando senti o cheiro, algo doce e enjoativo, como flores podres. Clara, vamos embora, eu disse, tentando esconder o pânico na minha voz. Só mais um minuto, ela respondeu, ajoelhando-se perto da lápide. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a lanterna piscou e apagou. Ficamos no escuro por alguns segundos até que ela voltou a funcionar, mas agora parecia mais fraca. Clara me olhou, os olhos brilhando com excitação. Acho que conseguimos a atenção dela, ela sussurrou. De quem você está falando? Elizabeth, ela disse como se fosse óbvio. Foi quando ouvi, um som baixo e gutural, como um gemido distante. Clara olhou ao redor, aparentemente mais curiosa do que assustada. Elizabeth, é você? O gemido virou um sussurro, palavras indistintas que pareciam vir de todas as direções. Clara, chega, gritei, mas ela parecia hipnotizada. De repente a lanterna apagou de vez e tudo ficou em silêncio. Clara segurou minha mão, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti algo frio encostar no meu rosto. Era como um dedo, mais gelado e úmido. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Clara soltou um grito.
Quando olhei para ela, vi que sua expressão havia mudado. Ela parecia confusa, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Ela está aqui, Clara murmurou. Quem? O que você está dizendo? Elizabeth. Ela quer que eu fique. Tentei puxar Clara para longe da lápide, mas ela resistiu como se estivesse presa a algo invisível. Foi quando a vi. Uma figura feminina emergiu da escuridão, pálida e translúcida, com cabelos longos e olhos vazios. Ela flutuava em nossa direção, o olhar fixo em Clara. Vá embora. A voz dela ecoou na minha cabeça, mesmo que seus lábios não se movessem. Eu gritei, puxando Clara com toda a minha força. A figura se aproximou, estendendo uma mão fina e ossuda em direção à minha namorada. No último momento consegui tirar, lá de perto da lápide, e começamos a correr. A figura nos seguiu, mas sua forma começou a se dissipar à medida que nos afastávamos. Chegamos ao portão do cemitério, ofegantes, e Clara finalmente parecia voltar ao normal. O que foi aquilo? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Não respondi. Apenas segurei sua mão e prometi a mim mesmo que nunca mais voltaríamos àquele lugar. Mas desde aquela noite, Clara mudou. Ela anda distraída, falando sozinha às vezes, e algumas noites, acordo no meio da madrugada e a encontro parada na janela, olhando para o nada. Pergunto o que está acontecendo, mas tudo o que ela diz é: Elizabeth me quer de volta. Sempre me considerei cético. Não acreditava em histórias de fantasmas, maldições ou espíritos vagando por aí. Para mim, tudo isso era apenas invenção para assustar crianças ou entreter adultos. Mas uma noite no cemitério da minha cidade mudou completamente minha perspectiva. Era uma sexta-feira, e meu amigo Lucas me desafiou a passar algumas horas no cemitério local, sozinho. Ele achava engraçado como eu debochava de lendas urbanas e histórias de terror. Vai lá, macho corajoso, ele provocou. Se não acredita em nada disso, ficar lá até às 3 da manhã vai ser moleza. Eu aceitei, rindo da ideia. Peguei minha lanterna, um cobertor e fui. O cemitério ficava na parte mais antiga da cidade, isolado e cercado por um muro de pedra alto. Diziam que ele era guardado por um zelador que morava ali há décadas. Alguns juravam que o homem nunca envelhecia, mas, claro, achei isso absurdo. Cheguei por volta das 11 da noite. A lua estava cheia, e uma neblina baixa cobria o chão, fazendo o lugar parecer saído de um filme de terror. O silêncio era total, exceto pelo vento suave que balançava as árvores. Caminhei até o centro do cemitério, onde havia um pequeno banco de pedra. Sentei-me ali e tentei me distrair com meu celular, mas o sinal era horrível. Foi então que ouvi passos. Levantei a cabeça e apontei a lanterna na direção do som, mas não vi ninguém. Deve ser algum animal, murmurei, tentando me convencer. Os passos continuaram, mais próximos agora, mas ainda assim não havia ninguém. Depois de um tempo, decidi andar um pouco para me distrair. Passei por fileiras de túmulos antigos, lendo os nomes e datas gravados nas lápides. Alguns eram tão antigos que mal dava para decifrar. Foi quando vi algo estranho, uma luz fraca vinda de uma casinha ao fundo do cemitério. Não lembrava de ter visto aquilo antes. Curioso, caminhei até lá. A porta estava entreaberta e a luz parecia vir de um lampião no interior. Olá, tem alguém aí? Chamei, mas não houve resposta. Quando entrei, vi que o lugar estava cheio de objetos antigos. Uma mesa com uma máquina de escrever enferrujada, um relógio parado e várias fotos de pessoas que pareciam ter mais de um século. No centro, havia uma cadeira de balanço e sobre ela, um chapéu velho. Senti um calafrio. A atmosfera do lugar era pesada, como se estivesse carregada de energia. Quando me virei para sair, ouvi uma voz áspera e grave atrás de mim. Quem te deu permissão para entrar? Congelado, olhei por cima do ombro e vi um homem alto, de pele pálida e olhos escuros. Ele usava um uniforme antigo, como os guardas de cemitérios do século passado, e segurava uma lanterna de óleo que emitia uma luz fraca. Desculpe, eu não sabia que... Este não é um lugar para curiosos, ele me interrompeu. Tentei explicar que era apenas um desafio, mas ele apenas balançou a cabeça lentamente. Eles não gostam de visitas à noite, ele disse, olhando para fora. Eles? Quem?
Ele apontou para as lápides. Aqueles que descansam. Antes que eu pudesse responder, o vento soprou mais forte, e a luz da lanterna do homem piscou. Foi então que ouvi vozes, baixas, sussurradas, vindo de todas as direções. Vá embora, ele disse, agora com urgência, antes que seja tarde. Sem pensar duas vezes, saí correndo da casinha. Mas, ao chegar ao portão do cemitério, percebi que ele estava trancado. O pânico tomou conta de mim. As vozes ficaram mais altas, e sombras começaram a se formar entre as lápides, movendo-se em minha direção. Foi então que senti uma mão no meu ombro. Era o guarda. Não deveria ter vindo, ele disse, antes de abrir o portão com uma chave velha. Nunca volte. Corri para fora, e só parei quando cheguei em casa. No dia seguinte contei a história para Lucas, mas ele riu, dizendo que eu estava inventando. Para provar minha sanidade, voltei ao cemitério durante o dia, mas a casinha do guarda não estava lá. O lugar onde ela deveria estar estava vazio, coberto apenas por grama alta e algumas flores secas. No entanto, ao olhar para uma das lápides próximas, senti meu sangue gelar. Ali estava gravado: Henry Porter, 1843-1922, o fiel guardião do cemitério. E, ao lado do nome, o mesmo chapéu que vi na cadeira de balanço.